Inclua nos seus projetos, como o primeiro da lista, o sistema Drywall. O cara que vai projetar, o arquiteto, o designer, o decorador. Inclua no seu projeto o sistema Drywall lá. Pega essas 5 vantagens que a gente falou aqui, mostra para o teu cliente e fala assim, olha, vamos utilizar, obrigatório. Você já tem que chegar para ele no primeiro dia de visita, de conhecer o cliente. Ó, obrigatório Drywall aqui, tá? Eu não faço projeto sem Drywall, tem que ter. Fala família Max Crio, família da construção a seco do Brasil. Eu sou o Anderson Nunes, vou apresentar para vocês o MaxCast, o podcast da Max Crio. Hoje nós vamos receber aqui um arquiteto que manda muito bem nas redes sociais, sucesso total, muito conhecimento e vai contar um pouquinho da história dele para vocês e um pouquinho do conhecimento que ele tem na área do drywall também. Então, Edipo, cara, Arq7. Muito prazer, Anderson. Prazer imenso estar aqui com você, conhecer o teu espaço, participando do podcast. Espero que esse tempo que a gente passe juntos aqui seja de bom proveito, que a gente possa bater um papo legal, trocar conhecimento acima de tudo, né? Nunca é demais e que seja bem proveitoso o nosso bate-papo aqui. Vamos tentar passar para a galera aí um pouco da gente, né? Da Show de bola, cara, show de bola. Cara, primeiro conta um pouco sobre você, né? Sobre a sua área, né? Olha, Anderson, eu sou de formação de arquitetura, né? Eu sou arquiteto de formação, arquiteto e urbanista, né? Na faculdade que eu fiz. E também fiz um curso auxiliar de design de interiores. Então, quando você pensa, pô, um arquiteto, ele faz projeto de casa e tudo mais, ok. Só que eu me especializei mais em decorações de interiores. Então, hoje, a gente não foca muito, o meu trabalho hoje em dia, ele não é muito focado em fazer plantas de casas, por exemplo, que é um trabalho tradicional de arquitetura. Meu trabalho hoje ele é mais focado em reforma, em atualizar o teu ambiente internamente, em fazer com que a tua casa, o teu apartamento seja melhorado, né, dentro das possibilidades que você e eu a gente conversa para ter um projeto legal. Então, hoje a minha atuação é nesse segmento de reformas interiores. Projeto de casa eu deixo mais que de lado, até porque é uma coisa muito complexa, muito ampla para você trabalhar, para você estudar, tudo mais isso. Só que você falando assim, hoje eu sou arquiteto, né? A gente trabalha de acordo com os projetos. Só que a minha base, a minha formação é no gesso, né? Eu comecei muito cedo a trabalhar com gesso, com 11, 12 anos eu já estava na obra, não trabalhando, mas me sujando, brincando, fazendo arte lá com meu tio, ele que me ensinou muita coisa que eu sei do gesso hoje. Então toda a minha base, tanto é que um dos pilares que a gente tem na nossa empresa é o gesso, é a decoração em gesso, e falando de gesso geral, sistema drywall, sistema placa cimentícia, a plaquinha tradicional, enfim. Então a minha base sempre foi o gesso, né? A gente foi implementando aos poucos os trabalhos dentro da construção civil até a gente montar a empresa que a gente tem hoje, a Arq7, que a gente tem que a gente consegue fornecer para o nosso cliente uma gama, uma amplitude de serviço para ele não sair e procurar, por exemplo, um eletricista. Quando você vem a mim, vem a Arq7, você já fecha um pacote. Eu não deixo você sair a procurar ninguém. Vamos fazer uma reforma totalmente com a Arq7. Desde o projeto, né, de interiores até a limpeza, a entrega da chave final. Basicamente seria isso. Show de bola. Ó, antes de continuar nossa conversa aqui com o Edipo, eu queria convidar você a se inscrever no canal. Eu garanto que você que está clicando no botãozinho de se inscrever, um dia vai estar aqui contando sua história. Ele um dia começou, trabalhou, cresceu e está aqui ó, contando a história dele. Então eu queria contar a sua história também, o seu crescimento. Então se inscreve no canal, faz isso crescer, porque um dia você vai estar aqui. Vem com a gente, vem fazer isso aqui junto com a gente, tá bom? Cara, quando que você se formou? Anderson, eu me formei no final do ano de 2013. Comecei a minha atuação profissional como arquiteto em 2014, no ano da Copa aqui no Brasil. Pra gente que gosta de futebol não foi um ano muito bom, mas pra mim como profissional de arquitetura foi excelente, porque foi um ano de muito descobrimento, foi um ano que eu tive muitas experiências legais. Trabalhei bastante para outras empresas do setor de arquitetura. Fui ganhando um pouquinho de experiência e cheguei na conclusão de que, poxa, eu estudei bastante, já tenho um pilar, uma base daquilo que eu sei que eu quero. Então, vale a pena eu criar uma empresa e prestar o serviço diretamente para o meu cliente final, sem passar por uma empresa, sem passar por terceiros. Foi aí que surgiu a ideia de fundar a Arq7 Decorações oficialmente, porque eu já tinha ela há muito tempo como na ideia, né? Como ideia, como Entendi. raiz. Mas foi a partir de 2014, quando eu me formei, que eu lancei a Arq7 pro mundo aí. Você tem quantos anos? Hoje eu tenho 33 anos,
de idade, mas já trabalho na construção civil em geral desde os 12. Então já posso falar pra você que já tem uns 20 aninhos de experiência na área aí. Caramba, mano. Um Quando você se pouquinho. formou, eu me formei um pouco antes de você e não tinha drywall na faculdade. Na sua faculdade, você Sim. estudou alguma coisa de drywall? Não, Na Anderson, arquitetura não teve nenhuma matéria? não lembro de ter algum assunto relacionado à construção a seco em geral, especificamente falando de drywall. A gente estudou e falava bastante de sistemas construtivos, pegando da base, estruturas, vedações e tal, mas o drywall ele não era um foco especificamente. Eu não sei se eles tratavam isso como acabamento na época e tal. Em 2000, por exemplo, eu comecei a fazer a faculdade em 2009, finalizei no final de 2013. Então, você vê, esse período foi um período muito importante para nós, da construção a seco, foi um período de firmação mesmo, apesar de já existir há muito tempo aqui no Brasil, mas eu não me recordo de ter matérias específicas ou os assuntos específicos falando especificamente de drywall, não me recordo não. Na minha faculdade também não tinha. Como que você, então, como não tinha lá, né? Como que Uhum. você conheceu o drywall na sua área? Em que momento você conheceu antes de decidir focar nessa parte? Sim, sim. Veja, como eu tenho a minha base, o meu pilar, que foi a vida inteira praticamente trabalhando com gesso, eu sou da época que a gente fabricava molduras naquela forma de fibra ainda, de vidro mesmo. Hoje em Sei. dia a galera fabrica em forma de ABS, silicone. Eu fabricava peças em cima de uma forma feita de fibra de vidro. Eu fabricava aquelas peças que a gente conhece como moldura lisa em cima da pedra com aquele carrinho. Sim, Eu sim. sou dessa, eu fabricava mesmo. Eu ia lá, eu era mesmo aquela pessoa que ia lá e fabricava. Eu sou da época em que a gente fazia divisória de parede utilizando bloquete, chumbando. Hoje em dia, se você falar isso, é meio que idade da caverna pra galera. Mas eu sou dessa época, eu fiz muito divisória em bloquete, né? Então eu sou dessa base. Então hoje, quando eu vim a falar pra você que o drywall hoje ele já é uma ferramenta, ele já é um produto que ele é indispensável nas minhas reformas, foi através de pensar em melhorar e facilitar o meu trabalho. Aí eu comecei a estudar, comecei a pesquisar, fui, como eu falei, assistir vários podcasts aqui de pessoas que já veio como La Roque, como Reginaldo, que já estavam no caminho já há um tempo. Eu falei, poxa, eu preciso aprender isso também. Eu preciso estudar isso daí, eu preciso implementar isso na minha mão de obra. Foi aí, mais ou menos ali na base de 2008 em diante para frente, até hoje, eu só venho aprendendo, só venho estudando. Então, posso falar para você que eu introduzi o drywall em 2008 na minha carreira profissional das reformas em geral. E para você o drywall é muito importante porque ele te dá uma liberdade, né, de Sim, decoração, para mostrar para o cliente tudo que é capaz de decoração muito grande, né? sim. Olha, eu posso te falar, Anderson, que o drywall hoje, o sistema drywall hoje, ele é um dos produtos das reformas que a gente faz, que eu acho que está no top 3, que dá um destaque na decoração, né? Por exemplo, quando você vai decorar, reformar um apartamento, são 4 pilares que são dispensáveis para que você consiga entregar para o teu cliente um projeto que ele, sabe, enche o olho de lágrimas assim, de tanta felicidade. Qual que é? Primeiro, você precisa desenvolver um trabalho, um belo projeto para melhorar o dia a dia dele, a funcionalidade ali e tal. Só que dentro desse projeto você precisa combinar e trabalhar o quê? Gesso, iluminação e pintura. Se você tiver esses 3 pilares juntamente com um projeto bem elaborado, você vai mostrar que o drywall ficou muito bem feito, se destacou. Se você caprichar na pintura desse seu trabalho do drywall, você vai mostrar que a iluminação também faz parte desse jogo. Então, se você tem o drywall junto com a iluminação e a pintura presente num projeto bem elaborado, você faz o nome dos profissionais que fizeram aquele trabalho. Você fala, pô, o gesseiro aqui caprichou, o instalador aqui caprichou. O pintor também fez um trabalho sensacional. O eletricista, o cara que colocou a mão na massa e fez a elétrica aqui, colocou do papel na prática o projeto de iluminação, o cara é fera. Então, sem o drywall hoje em dia na decoração, cara, eu acho que não vai funcionar. A gente vai ficar naquela coisa simples. Vamos Simples, falar né? assim, aquela É. coisa, vai, teto, parede e acabou. Sem o drywall a gente praticamente não consegue fazer muita coisa na decoração, não. Seu trabalho é focado na mão de obra, mas o Isso. cliente te contratando, você faz o projeto para ele também? Você faz todos os projetos? Sim, faço também o projeto, desde a demolição, por exemplo. Tem uma parede lá que ele não quer mais. A gente faz a demolição, a gente tem equipe para isso.
a gente projeta tudo, a gente melhora o espaço dele dentro da casa, dentro do apartamento, e o nosso principal foco é a mão de obra. E eu vou te falar o porquê, eu vou te explicar o porquê. Quando eu trabalhava especificamente só fazendo a mão de obra, eu não fazia projeto e não tinha empresa nem nada, eu sentia muita dificuldade em pegar um projeto bem elaborado, entender ele e colocar ele na prática. Foi aí que me veio a ideia, falar assim, poxa, eu preciso estudar, eu preciso me atualizar, eu preciso me formar nessa área para que eu tenha mais facilidade de pegar esse projeto e colocar ele na prática. Veio toda uma equipe junta que hoje a gente tem para colocar isso em prática. Mas assim, a maior dificuldade que eu via dentro de um projeto para execução sabe, é um caminho bem distante. Um projeto você faz tudo no papel. Sim. Na prática, na execução, é que é complicado. É. Então, quando você tem um projeto e você não tem uma mão de obra qualificada, complica. Complica demais. Foi aonde eu falei, poxa, eu preciso pegar esse gancho aqui. Eu vou pegar o que eu já estudei, vou pegar a minha mão de obra com a minha equipe, vou formar um grupo aqui, um conjunto, Um time, né? um time, para quando o meu cliente chegar até mim, tipo, você consegue me fornecer o projeto e a execução? Consigo. Como eu te falei, eu não deixo o meu cliente sair para ele procurar nada, ele vai fechar tudo comigo. Só que eu também trabalho com muitos arquitetos, designers parceiros. Eles fazem o projeto e vêm até mim e a gente faz a execução. Então, Entendi. hoje, a nossa especialidade, eu posso até falar para você que não é o projeto em si. Se precisar, a gente faz. Mas a nossa especialidade é a execução. Mas é muito bom você ter esse conhecimento prático, porque na hora de Sim. botar no papel alguma coisa, você sabendo como executa isso na prática, você Isso. coloca de uma forma mais viável no projeto, Claro, né? exatamente. É o que vai facilitar. Você imagina você pegar um instalador de drywall que ele está sempre acostumado a fazer, a colocar em prática, mas ele não tem um entendimento. Não é que ele não tem o conhecimento, ele não tem aquele entendimento de pegar um projeto, cotas, informações numa planta técnica de arquitetura, é muita coisa. Ele quer saber dele chegar e falar assim, ter alguém para instruir ele e falar assim, olha, João, Pedro, faça assim, assim, e ele pega, ele vai desenrolar aquele trabalho legal. Então, ele não precisa perder tempo lendo um projeto, que é, sabe, aquele monte de informação. Se ele tem alguém para intermediar, para ele vai ser muito mais fácil. Então, é onde eu entro aí. Eu pego o projeto, seja feito, elaborado por mim ou por um arquiteto, design parceiro, pego a minha equipe, pego o projeto e falo assim, ó, vamos fazer nesse ambiente, vamos fazer isso e isso, pega a galera e solto. Anda que anda, legal. Já era. E fala pra gente assim, ó, você dá essa preferência pro drywall. É uma coisa que Sim, você gosta de fazer claro. também. Se vê pelos vídeos que a gente vai falar daqui a pouco que você tem na internet. Sim. Como que você faz pra orientar o seu cliente a trocar, no caso, alguma coisa que ele fez em alvenaria, tal, Uhum. pra passar pra drywall? Sim. Você primeiro você tenta dar essa indicação pro seu cliente? Olha, Anderson, demais, demais. Eu costumo falar sempre que quando a gente trata de orçamento, principalmente com o nosso cliente final, a gente procura sempre trazer para ele produtos e sistemas construtivos que sejam mais eficazes, com um custo-benefício melhor. Quando ele vai fazer, por exemplo, vou usar um exemplo bem básico aqui, bem prático para a galera entender. Quando você quer dividir um ambiente numa casa, você nunca, hoje em dia, você vai trocar uma parede divisória drywall por um sistema de alvenaria. Jamais. O peso da alvenaria é maior, a mão de obra é maior, o material é muito mais complicado de trabalhar. Sistema drywall você chega mais leve, mais prático, mais rápido, um cara bom, um profissional legal que vai lá e vai fazer um trabalho bacana, você consegue. Então, claro, eu sempre vou trazer o melhor custo-benefício para o meu cliente, mas jamais eu vou deixar de indicar a ele o uso do sistema drywall em vez de um sistema tradicional que a gente está acostumado a ver. Sempre. Coube drywall na obra, seja divisória, seja até mesmo uma chapa cimentícia para a área externa, eu vou indicar. Porque a facilidade, a rapidez, a agilidade e o custo-benefício dentro desse serviço que a gente vai prestar é muito maior. Muito maior. Você teve alguma dificuldade com algum cliente para poder trocar uma coisa tradicional, para explicar para ele o que era o sistema drywall? Olha, já tive alguns casos antes, mas muito isolados. Eu posso falar para você que de 100, um ou dois. Porque a galera às vezes não conhecia o sistema drywall. Pra você ter ideia, hoje em dia ainda tem gente que ainda não conhece Mas o acho sistema que drywall. isso tá melhorando, né, cara? Assim, Demais. Até com isso que a gente tá fazendo aqui, Sim. tá melhorando as pessoas saber o que é o Ajuda drywall, né? muito. Isso que tu tá fazendo aqui ajuda demais. Você trazer pessoas, referências do setor
Para bater esse papo, para falar um pouco da história, para explicar um pouco como funciona, isso ajuda demais, tá? Mas eu ainda te falo, hoje, há muito tempo atrás, não. Há 5, 8 anos atrás, você falar de drywall para um cliente, ele meio que ele ouvia, ele sabia mais ou menos o que era, mas ele não conhecia de fato o quão benefício o sistema drywall trazia para ele dentro da reforma dele. Hoje está bem mínimo mesmo, é coisa de 1 em 100 que não conhece o sistema drywall e que não vai optar pelo sistema em vez de um sistema tradicional de alvenaria ou sistema construtivo tradicional em vez do drywall. Você acha que o drywall, ele ampliou, assim, a visão dos arquitetos em geral, não só a sua, né? Sim. Mas, no geral, você acha que o drywall modificou um pouco o jeito de pensar na decoração? Demais, Anderson, demais. Porque assim, ó, o sistema drywall em si, pra gente que projeta, pra gente que propõe projeto para o cliente, ele traz muita flexibilidade no nosso projeto. A gente consegue fazer muita coisa com o sistema drywall, parede curva, teto curvo. Cara, é uma diversidade de coisas que a gente consegue fazer com drywall que o alvenaria e o sistema tradicional concreto não consegue. Então você imagina, se o produto sistema construtivo drywall ele já te traz um custo-benefício melhor, ele já te traz uma agilidade, uma rapidez bacana, um trabalho limpo, acima de tudo, em relação a outros materiais, ele vai te dar uma flexibilidade que o sistema tradicional não te dá. Então, se veio para beneficiar, veio para ficar mesmo, para falar assim, ó, cheguei, tô aqui, ninguém me tira. Essa, na minha opinião, o sistema drywall hoje em dia, na vida do arquiteto, na vida do cara, da pessoa que projeta e propõe para o cliente, é indispensável. Nós torcemos para que isso aconteça, né? Com certeza, que cresça né? ainda mais, né? A gente quer Que fique crescendo cada dia mais, É né? verdade. Você acha que você já começou a mexer com gesso e drywall muito, muito cedo, né? Muito Como cedo, você muito disse. Mas quando você se especializou nisso, porque a gente tem uma curva de aprendizado, né? Sim. Quando você se especializou nisso, você acha que a sua empresa ganhou uma notoriedade maior quando você estava focado no drywall, que você conseguiu apresentar isso com maior conhecimento para as pessoas? Sim, demais. Olhe, quando a gente. Quando eu oferecia serviços para o meu cliente, mostrando a ele através das redes sociais que a gente fazia aquele tipo de trabalho, legal. Ele olhava, ele falava assim, poxa, bacana, que trabalho bacana que o Edipo tá mostrando, que eu posso contratar ele. Ok. Só que quando a gente vem, sabe, na raiz, estudar o assunto, estudar o produto e falar mais informações técnicas do sistema pro cliente, Demonstrar conhecimento, né, cara? entende? Quando você fala assim, olha, você usando um forro drywall em vez de um forro de plaquinha, não tô aqui falando que a plaquinha é ruim. Não, cada um tem o seu benefício. Mas quando você fala que o sistema drywall, fazer um forro, uma parede é muito melhor do que uma parede de alvenaria, do que você usar uma parede de concreto e tudo mais, é demais, cara. Você consegue abranger muita coisa. Na mente do seu cliente, você consegue facilitar para ele entender e fechar um orçamento contigo tão rápido que você nem imagina. E quando você leva para ele a informação correta, ó, lógico, e a informação técnica, lógico que para o cliente ele não quer saber se você vai fazer o uso de uma fita de papel microperfurada, se você, ele não quer saber desses detalhes técnicos em si, apesar de ter cliente que ele busca a fundo. Ele quer saber como que é feito, ele quer saber o material, tem muito cliente, eu pego muito isso. Só que ele quer saber como que fica pronto, o resultado final e a garantia que a gente dá. E quando ele tem essa confiança na gente? Quando a gente chega e fala especificamente para ele os detalhes técnicos do produto em si. Então, isso traz a confiança para o cliente. Quando a gente está apresentando o material, fala assim, ó, o drywall vai te trazer isso, isso e isso. Esses benefícios. E quando você mostra o catálogo técnico do produto, fica muito mais fácil. Show. Você citou aí a fita de telada, né, de papel. Eu vou aproveitar até o Isso. gancho para mostrar aqui para vocês, ó, que a gente recebeu da Adforce, a Fiba Fuse chama, que tá chegando no Brasil. Não tá na norma ainda, vai ser um novo trabalho, né, que a fita telada foi aprovada agora, mas já tá chegando aqui no Brasil, né, já tá com algumas pessoas nas redes sociais mostrando a aplicação dela. Ela é para trabalhar em conjunto, né, para quem quiser utilizar, não utilizar a telada ou a fita de papel, utilizar essa Fiba Fuse aqui. Ela é de fibra de vidro, né, ela é para se entranhar ali na massa. Cara, é um produto muito bom, muito utilizado lá fora. Ele mandou aqui pra gente, obrigado Cristiano por mandar.
A gente mostrar pra vocês como é que funciona aqui a fitinha. E em breve a gente vai soltar um vídeo no canal também da utilização dela, pra ir preparando vocês para as coisas novas que estão chegando. Isso é muito bom saber que o Brasil, né, cara, tá Sim, recebendo, tentando acompanhar o que vem de lá de exatamente. fora, pra gente evoluir, né? Evoluir, Claro. muito bom isso aqui. Parabéns, Show. cara. Show de bola. Cada dia mais o que vier pra melhorar e facilitar é muito bem-vindo, É né? muito bom. Cara, vamos falar da sua equipe? Vamos? Como que você formou a sua equipe hoje? Como é que você conduz essa parte, né? Sim. É, como eu tinha, né, toda a minha vida foi dentro de uma construção civil, foi dentro de uma obra, de uma reforma, eu tive muita facilidade, Anderson, em ter amizades, em ter aquele dia a dia que você tem, por exemplo. Hoje eu consigo conversar muito facilmente com um pedreiro, com eletricista, com gesseiro, com instalador de drywall, com pintores. Então, esse tato que a gente tinha no dia a dia com a galera me facilitou demais ter uma equipe própria. Para você ter ideia, hoje a nossa equipe ela é própria. Eu não tenho freelancers na equipe. Pra você ter ideia, apesar de ter momentos em que o negócio aperta, a Precisa, quantidade de né? serviço aumenta, a gente precisa trazer parceiros que também já estão acostumados a trabalhar comigo, já sabem da qualidade que a gente tem, e aí a gente busca esse apoio. Mas a nossa equipe foi muito legal, por quê? Primeiro veio uma base familiar na minha equipe, então ela é formada com uma base familiar. Veio através do meu tio, passou pelo meu pai, tem os meus primos, tem amigos próximos meus que há muito tempo já trabalhavam na construção civil em segmentos variados, pintura, eletricista, pedreiros e tal. E aí eu fui trazendo de um por um para montar a nossa equipe. Hoje ela é formada desde de mim, gerenciando e fazendo projetos e colocando a mão na massa também, mas tenho eletricista, tenho gesseiros, instaladores de drywall, pintores. Eu tenho um pintor muito bom, cara. E você Que eu não coloca a mão sou, na massa que eu, também, eu né? também ponho a mão na Eu massa. vejo nos vídeos lá que você pira A também. maioria, a maioria. Às vezes a galera fica brincando com a gente lá, comenta nas redes sociais e tal. Ué, tipo, inclusive isso já foi até tema de um vídeo lá no nosso canal. O cliente chegou pra mim um dia, ele chegou na obra, no apartamento que a gente tava reformando, e eu tava lá aplicando, tratando a emenda, a junta do drywall. Eu com aquela desempenadeira grandona lá de 60 centímetros, bati a massa drywall e tal, fui aplicar. Eu gosto de fazer o seguinte: tratei a emenda, os meninos comigo e tudo mais. A gente trata a emenda com fita de papel, massa e tal, espera secar. No dia seguinte eu já começo a largar com a desempenadeira. Sem gesso, né? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, né? Sem gesso. Aí o que acontece? Eu tava lá aplicando com os meninos, ele vindo com o rolo aplicando a massa e em seguida eu vindo com a desempenadeira fazendo o alargamento das emendas. O cliente chegou bem na hora. E aí ele ficou assim meio pasmo, olhando, e eu trabalhando ali com os meninos e tal. E ele nunca tinha tido esse contato, apesar de já me conhecer por indicação e pelas redes sociais, mas ele nunca tinha visto eu colocando a mão na massa. Aí quando ele chegou, ele viu, ele ficou meio que impressionado. Ele ficou parado olhando ali e tal. Aí quando eu não tinha percebido também que ele tinha chegado no ambiente, eu trabalhando, quando eu virei, oi, bom dia, tudo bem? E ele olhou e falou assim, tipo, eu não acredito que você põe a mão na massa. Eu não acredito que você sabe fazer também. Ele me fez essa pergunta. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, não. E aí é uma frase que eu levo comigo desde sempre, Anderson, desde sempre assim. Eu acho que pra você ensinar alguém a trabalhar, pra você, na verdade nem ensinar, pra você instruir alguém a fazer um trabalho de excelência, você precisa saber fazer aquilo também. Você não pode simplesmente saber só a teoria e tentar passar pro teu profissional a prática que você não sabe. Porque a hora do pepino, a hora da bucha, que a gente costuma falar na obra, se você não saber resolver, você vai rodar. Você É. tá na roça, como o português. Você tem que ter conhecimento Você prático tem que também. ter na prática, você tem que saber o tato da ferramenta, você tem que saber, poxa, aconteceu isso, aconteceu uma bolha na minha fita de papel, o que que eu faço para resolver? Até pra mostrar pra pessoa, né, pro seu funcionário, como fazer ali na hora pra Exatamente. demonstrar o conhecimento, né? Exatamente. Então, se você souber instruir o teu funcionário, o teu colaborador da tua equipe, a fazer um trabalho de excelência, você mostrar para ele, olha, a norma fala que a gente precisa fazer dessa forma. E aí, se ele chega para você e pergunta, tá, então me mostra como faz, e você vai lá e mostra, você praticamente, esse cara vai te pedir em casamento, você não vou sair É, desse cara nunca, eu quero estar sim. com ele sempre. Porque você tá instruindo ele teoricamente, você tá mostrando ele na prática. Então isso é muito bom, cara. Você saber a teoria, você estudar para isso e você saber desenvolver na prática também aquilo que você ensina. Isso mesmo. Sabe que uma coisa que é importante a gente saber?
a parte do drywall é uma parte decorativa, né? Uma parte muito importante. Você concilia com outros trabalhos também. Sim. Sua mão de obra tá lá colocando cerâmica, pintura. Sim, Como que você faz para conciliar esses outros trabalhos que requerem atenção também na parte do drywall, que é uma coisa que às vezes você precisa estar lá para poder ver uma sanca, o alinhamento, o cara que é redondo, você tem que estar lá. isso. E os outros trabalhos acontecendo. Como é que você faz para conciliar? Aí tá o grande segredo da equipe. Hoje eu tenho uma equipe tão qualificada, Anderson, que eu não me preocupo mais com a qualidade do serviço. Todos eles já sabem a nossa qualidade, todos eles já têm a forma de a gente, já conhece a forma que a gente trabalha, a equipe Arq7 já trabalha, então eu não tenho mais essa dificuldade hoje em dia. Pra você ter ideia, a única dificuldade que a gente tem em obras hoje é só de algum detalhe técnico de projeto, que às vezes a gente pega de algum parceiro para fazer, aí eu ligo para ele, entro em contato, falo assim, olha, eu só não entendi isso. É isso que às vezes eu não tô na obra, que aí os meninos vêm até mim, olha, tem um detalhe aqui que eu não entendi muito bem o que é para fazer. Quando você chegar a gente resolve. Mas a qualidade em si, seja do sistema drywall, seja da pintura, como você falou, como a gente tem uma equipe grande e a gente atende vários segmentos, eu não me preocupo hoje na instalação de porcelanato. Eu tenho um azulejista muito bom. Existe o Pô, isso é pedreiro. importante, hein, cara? Demais, cara. Porcelanato, se não Demais. for bem colocado. Cara, eu vou te falar, existe o pedreiro bom. E existe o cara que se especializa em porcelanatos. Existe Sim. o azulejista especialista. Eu tenho um cara muito fera nisso. É outra forma de colocar, outra Demais. forma de bater, totalmente diferente. São igual no sistema do drywall. Você tem normas que você precisa seguir, cordões da argamassa, É, junta mínima para cada Junta. tipo de porcelanato, entende? Até no sentido de você colocar a peça no piso, na aplicação. sim, é totalmente diferente do que cerâmica. Tudo. Você tem que seguir um catálogozinho ali legal para você conseguir entregar um trabalho de excelência. E aí tem esse detalhe que eu te falei da nossa equipe. Então, desde o azulejista, passando por gesseiros, pintores, marceneiros, tem eu e tem meu instalador de drywall. Eu tenho uma equipe hoje qualificada que eu não preciso mais me preocupar com a qualidade. Lógico que pra gente ter uma qualidade no serviço, a gente não pode abaixar nunca. Sim. Poxa, ficou algo ali, vai Tem que ter passar. aquele cuidado fino sempre, né, Não cara? tem como. Você precisa estar sempre olhando, sempre tendo aquele olhar clínico, sabe? Aquele olhar fino para falar assim, ali não ficou legal. Vamos melhorar aquele ponto ali. Então, em relação à qualidade, eu tô tranquilão hoje em dia, né? Em relação com a nossa equipe. O detalhe maior mesmo hoje é só em leitura de projeto que a gente recebe para a parte de execução, que é o maior desafio, assim. Às vezes o arquiteto, o designer quer fazer algo diferente, e aí antes dele projetar e propor para o cliente dele, que a gente vai fazer reforma, ele chega em mim e pergunta, é possível fazer isso? Eu falo, olha, deixa eu dar uma estudada. Vendo que é possível, a gente faz. Tranquilo. Como que é o primeiro contato que você tem com o cliente? Na hora de passar um orçamento, verificar Sim. um projeto, o que você apresenta para ele para mostrar quem é Arq7 Sim. Decorações? Olha, hoje em dia, Anderson, é muito fácil eu me apresentar para os nossos clientes que vêm até mim. Hoje em dia, tá? Então vamos pra antigamente, né? Eu não vou te falar que antigamente o negócio não era assim, mas... Inclusive tem conteúdos no canal, na Arq7, no canal da Arq7, que eu até dou dicas sobre esse assunto. Eu falo pra galera, olha, você que tá começando, procure fazer o que eu fiz. Pra mim deu muito certo, então eu vou falar pra você o que deu certo pra mim. Não adianta eu falar de algo que deu certo pro outro sem eu ter testado. Então eu tenho vídeos lá que eu falo que, olha, eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a trabalhar eu fazia isso e ajudava a galera a divulgar o trabalho. Então, quando eu comecei, como eu chegava até o meu cliente para ele me contratar? Primeiro, as redes sociais foi essencial na minha carreira profissional. Eu divulgava através de Facebook, através do na época eu não tinha ainda Instagram ainda, mas o Facebook foi uma ferramenta excepcional para mim, né? Eu postava fotos, alguns vídeos, e aí os clientes via, né, aquelas publicações e falavam, poxa, que trabalho bacana, que trabalho legal. Então, ele chegava até mim através de Facebook, entrou no Instagram. Eu comecei aos poucos também mexendo com o Instagram e tal. Só que o grande diferencial que eu tive na empresa, na Arq7, foi o YouTube. O YouTube, quando eu comecei de fato a pegar ele com firmeza e mostrar, e ensinar, e falar, e mostrar o trabalho, foi quando a empresa em si, a Arq7 e todo o seu conjunto deu aquela turbinada através do YouTube. Por quê? Quando eu usava o YouTube, eu mostrava vídeos pro YouTube só mostrando mesmo o trabalho. Eu não falava uma letra. Eu andava pela casa, pelo apartamento inteiro,
Só mostrando, não Só falava. mostrando o que você fazia. Exato. Que você podia fazer, né? Exatamente, olha, sabe aquele tour que você faz Sim. numa casa, num De ambiente? uma reforma que tá em execução, assim, né? Exato, eu só fazia isso. Aí eu falei assim, poxa, eu preciso começar a falar aquilo que eu tô fazendo. E aí foi quando eu comecei a falar, olha, que a gente fez isso, a gente fez uma sanca em drywall, a gente fez uma parede, a gente colocou um porcelanato aqui, olha, que a gente utilizou uma cor cinza tal pra pintar esse quarto. Foi quando eu comecei a falar. Foi aí que o negócio começou a andar. Quando eu comecei a falar. E você quer ver quando o negócio começou a explodir? Foi quando eu virei a câmera do celular. Que eu filmava muito até hoje eu filmo com o celular. Quando eu virei, eu só filmava falando com o celular, filmando, olhando pra frente. Quando eu virei a câmera e comecei a mostrar eu, aí o negócio começou a andar mesmo. Que aí o pessoal começou a, poxa, quem é o Edipo? Quem é a Arq7? Quem tá por trás desses trabalhos? Né? E aí quando ele via, igual a gente comentou agora há pouco, que quando você mostra e explica e fala do detalhe técnico do produto, você passa muita confiança pro teu cliente. Então foi através dessas informações, foi através do YouTube principalmente, rede social em geral, foi através da rede social, você falando, explicando aquilo que você faz, que eu consegui atrair muitos clientes. E graças a Deus hoje a nossa agenda já tá fechada já para os próximos 2, 3 anos aí. Olha só, cara, parabéns. Tá Cara, show de bola. Quando que você percebeu que o YouTube ia ser uma forma de você fazer parte do seu trabalho, não ia ser uma coisa que você ia fazer esporadicamente, que ia andar em conjunto, né, com o seu trabalho? Veja, quando eu comecei a publicar vídeos no YouTube, como eu te falei, eu não falava, eu só filmava. Tá. Quando eu comecei a entender que o YouTube era uma ferramenta que eu também poderia utilizar para divulgar o meu trabalho, foi quando eu comecei a pegar firme, a postar vídeos com uma certa regularidade no canal da Arq7. Quando eu percebi isso, eu falei assim, poxa, eu preciso me aprimorar no YouTube, eu preciso fazer com que o YouTube me traga clientes. Foi quando eu comecei a investir em equipamento, foi quando eu comecei a investir em ferramentas para mostrar trabalhos que a gente fazia. Foi quando eu entendi que o YouTube ele é uma ferramenta muito boa. E isso veio do ano de 2017 para frente. Até 2017 o canal Arq7 já existia. Mas se você pegar vídeos antigos, é só mostrando mesmo. De 2017 para cá você já pega eu falando, você já pega eu instruindo, ensinando. Né? A galera às vezes pergunta, pô, você fala de bastante coisa no canal, variados, assuntos variados. O drywall é um dos fortes que a gente tem lá, é um assunto forte do canal. Bem forte. Você faz até live explicando como fazer uma sanca, eu já assisti também. Cara, pra você ter ideia, no nosso canal no YouTube eu tenho curso, ó, já tem até a fita falando aqui com a gente, hein? A fita fala assim, ó, me usa nos cantos, hein, você viu? Quando você falou que eu acabei de falar do canto, ela já apareceu, estou eu aqui, tá? Pra gente poder usar também, que legal. Mas assim, dentro do canal eu tenho vários segmentos de serviços que a gente faz. E no sistema drywall eu tenho até curso de graça dentro do YouTube. E aí o pessoal às vezes manda mensagem. No seu canal? No nosso canal. Tem cursos lá de... Tem playlist, muito né? bom. Então playlists lá dentro do canal. Que eu começo com o primeiro vídeo e vou até o quinto, sexto, sétimo, eu não lembro agora de cabeça, mas tem vários vídeos que eu mostro pra galera ensinando, desde tirando o nível, qual a altura que a gente tem que deixar de rebaixo para cada situação específica, e aí até o acabamento final da pintura. Então a gente passa por todo esse caminho. Deixa eu só aproveitar um gancho. Sim. No nosso canal do YouTube tem uma playlist de como montar uma parede de drywall. Show. A gente dividiu em 3 partes para ficar fácil. Então tem a parte da estrutura, do chapeamento e do acabamento. Tá muito bom, muito completo. Convido vocês a ir lá no nosso canal do YouTube, procurar lá a playlist de passo a passo e assistir. Cara, ficou muito bom esse passo a passo também. Eu vi, eu assisti, eu tava comentando com a galera aqui que o América que fez, cara, o homem é fera, bicho. Eu conheci ele na Enix e, cara, muito top. Ficou um passo a passo. E basicamente o que eu tenho lá. O que eu tenho no canal da Arq7 é isso daí. Às vezes é mostrando eu fazendo uma sanca aberta, uma sanca fechada, uma parede, até uma decoração mais complexa. Então a gente tem playlists lá que eu ensino, desde o nível até o acabamento final, passando por todas as etapas. Até informações teóricas eu falo, quando a gente vai utilizar uma finca pinos, quando a gente vai utilizar um pino arruela, um parafuso específico, tem tudo lá. Às vezes o pessoal até pergunta assim, Anderson, poxa, tipo, por que você não dá curso? Por que você não oferece curso? Hoje eu posso falar para você que não é o meu foco. Vender curso, na verdade. Vender curso não é o nosso foco. Eu acho que hoje, para mim, tá tão legal
o canal do YouTube Arq7 oferecendo de graça, passando a informação correta para a galera de graça, que é o nosso principal objetivo, principalmente no sistema drywall, é instruir a galera a utilizar o sistema da forma correta, que eu acho que isso tem que ser feito de uma forma que chegue a todo mundo. Sim. Né? Tanto o novo que quer começar, o profissional que quer começar agora, e também aquele profissional antigo que usa o método da forma errada. Esse é o nosso maior desafio. É. O cara novo, o cara que tá entrando agora, ele vai aprender da forma correta. Da forma correta, né? Mas o cara que é antigo, meu, É mais difícil, né? é difícil Cara, demais. mas o seu canal, ele tá. Eu acho ele é bem completo. Eu acho que. Se você acha que faltaria alguma coisa que você. Para dar um curso pago, por exemplo, o que faltaria? Porque no seu canal é bem Sim. completo, eu acho. Sim, não, que nem eu tô te falando. Eu acho que eu não tenho esse foco agora, esse né? foco de custear algo, uma informação, assim, Sim. pra galera que me segue. Que eu tenho vários, assim, poxa, eu vou oferecer um curso completo de como montar uma parede em drywall. Aí eu coloco lá, tipo, um valor e tal, sendo que eu tenho, 40% dos conteúdos do canal, eu já falo sobre isso de graça. Só se fosse presencial, né? Exato. Assim, na prática, né? Isso. Aí seria alguma... Outra história. Outra Aí história. sim, olha, vamos marcar um dia, vamos trazer a galera, quem tiver interessado a participar com a gente, vamos lá pegar na ferramenta, ver como que o parafuso fica, como que a massa, sabe, a viscosidade da massa, ver a fita, enfim, presencial assim. Aí a gente abriria um Detalhe ali, espaço, né? exato. A gente pegaria, sabe, a mão na massa, mostraria, ó, tá vendo quando o parafuso entra demais na chapa? Não pode. Você tem que deixar ele 1 milímetro aqui pra dentro e tá Isso. tudo certo. Entendeu? Quando você passa a massa, ela fica muito cheia na emenda de topo, ó, não faz isso. Tenta deixar ela bem certinha, que aí ela não dá ondulação. Aí é legal você fazer um curso presencial, né? Mas curso online que eu posso falar pra você, que eu posso vender hoje não é o meu foco. Apesar de ter muito conteúdo de graça no nosso canal no YouTube. Não só no drywall, né? Não só no sistema drywall. Tem em outros segmentos também, que tem playlists lá passo a passo do zero, desde como eu peguei a obra e como eu entreguei, ensinando a galera a fazer lá os trabalhos. Legal. Tem uma dúvida que as pessoas sempre, eu acho que já perguntaram 2 vezes pra gente e você é um cara muito experiente pra passar isso. Como que você concilia o seu trabalho pra Sim. ficar de uma forma profissional, perfeita ali, pra Sim. entregar pro cliente, com a sua edição de vídeos no YouTube, Sim. pensar no próximo conteúdo, porque nós sabemos que isso dá muito trabalho. E isso que a gente faz aqui dá muito trabalho. Dá demais. Né? E a Max Crew, ela tem que sobreviver e ser pensada além desse conteúdo também. Claro. Como a sua empresa, né? Você tem que tem todo esse trabalho no YouTube, mas Sim. você tem o seu trabalho pra focar nele, pra entregar pro seu cliente. Exatamente. Então, é um tema muito importante pra gente tratar. Claro. Isso envolve muita coisa, Anderson. Por quê? O profissional que quer ser lembrado, ele tem que ser visto. E quando ele tem que ser visto, ele tem que mostrar uma qualidade para quem vai ver ele. Não adianta você publicar um vídeo, uma foto no Instagram, no YouTube com uma qualidade horrível. Sim. O cliente que tá vendo, e um possível cliente que tá te vendo lá, ele fala assim, cara, jamais eu contrataria um cara desse. E também você não pode colocar uma imagem perfeita e não conseguir replicar isso depois. Exato, né? Exatamente. Você não pode maquiar demais Isso. aquilo que você tá fazendo. Colocar brilho em algo que você sabe que não tem. É fosco? Vamos deixar fosco. O cimento queimado fosco mais bonito, ok. Quer brilho? Vamos passar um verniz. Olha, a chapa drywall, ela vem fosca. Ela tem os seus cartões lá das cores que indica que tipo de chapa. Não adianta você querer inventar, né? Mas assim, antigamente, Anderson, quando a gente publicava tanto na rede social, Instagram, YouTube, Facebook, tudo era eu. Tudo era eu. Na obra eu fazia, eu executava, eu tirava foto, eu filmava, eu mesmo ia lá na frente do computador, editava e publicava. Tinha uma certa qualidade, né? Às vezes eu tinha um olhar clínico de quem instala, de quem faz, mas eu não tinha um olhar clínico para o meu possível cliente enxergar aquilo. Isso foi se aprimorando ao longo do tempo. Hoje eu tenho uma galera, uma equipe que faz a filmagem, que edita os nossos vídeos, publicações no Instagram, no Facebook, então eu já não me preocupo mais com isso hoje. Eu já tenho um making off que faz isso pra mim, até porque não ia sobrar tempo, Não, né? aí não ia dar, né? Hoje em dia, né? Meu dia precisaria ter 48 horas, não 24, né? Então, hoje eu tenho sim esse suporte de uma equipe especializada para fazer as edições, para filmar, para editar e para também publicar. Então, hoje eu me preocupo mais em quê? Em manter a qualidade do trabalho e fazer a criação dos conteúdos para mostrar... A criatividade ainda é sua, né? Ainda é minha, né? Hoje em dia, apesar de ter uma galera bem criativa com a nossa equipe, mas hoje eu me preocupo em manter a qualidade do trabalho,
fazer os conteúdos na obra, né, para mostrar exatamente aquilo que a gente está fazendo, que eu quero que o meu cliente veja, e alguns conteúdos, aquilo que o profissional que também faz o trabalho comigo, eu dando alguma dica para ele. Olha, se você fizer dessa forma que eu estou te mostrando aqui, além de você fazer da forma correta, vai ser mais fácil. Então, hoje eu me preocupo mais nisso. Esse making off, essa equipe já me desafogou, vamos falar assim, né? Você acha que o crescimento no YouTube, ele foi de uma forma gradativa? Ou você teve algum momento que você estourou, sabe? Algum vídeo, algum momento que você caprichou ali e estourou dali pra frente, assim? Sim. Isso tem muito. A gente vê muito casos, né, no YouTube, Anderson, que às vezes o influenciador, o youtuber, ele tá lá e do nada um vídeo dele explode de visualização, ele ganha milhões de inscritos, milhões de visualizações, fica conhecido através desse vídeo único, né? Só que aí você olha por trás, ele não tem sabe, um caminho que ele traçou até lá. Simplesmente ele pegou um vídeo e ficou viral. Não, eu não tive nenhum vídeo viral até hoje, pra você ter ideia. Mas acho que o maior vídeo de visualização que eu tive no canal, acho que passa um pouco de 2 milhões de visualizações. Acho que 1 ou 2, 3 vídeos, se eu não me engano. Os nossos vídeos, os nossos conteúdos, eles são sempre gradual. Ele vai crescendo aos poucos. A gente publica hoje no YouTube, com 2, 3 meses ele tá com 10, 15, 20, 30 e vai subindo, e vai subindo. Já tem uma galera que segue a gente há muito tempo. Já me acompanha lá desde as raízes. Mas o legal é isso que você acabou de comentar. Eu não tive um vídeo viral. Os vídeos que tem os mais acessos hoje no canal, eles foram crescendo gradativamente. Não foi viral assim, tipo, poxa, publiquei semana passada, como foi lá ontem, já tava com 1 milhão de visualizações. Não tive isso. Não tive essa sorte, vamos falar assim, né? Mas o crescimento gradual é muito bom. Muito melhor. Porque é um crescimento que ele é mais cativo ali com as pessoas, né? Exatamente. Por isso que eu te falo, tem uma galera que me segue que ela é fiel. Eu tenho certeza que se eu publicar algo referente a esse assunto, eu vou atingir essa galera, eu vou conseguir chegar nessa galera. Então eu já tenho esse público-alvo. Vamos falar assim. Eu tenho hoje, só pra você ter ideia, eu tenho hoje 3 tipos de públicos no meu canal no YouTube. Eu tenho o profissional de cada setor da construção civil, eu tenho o marceneiro, eu tenho o eletricista, eu tenho o gesseiro, o instalador de drywall, eu tenho demais, eu tenho o cara que instala o porcelanato. Né? Então, quando eu publico vídeos com algum título, algum conteúdo desse, eu vou atingir essa galera que já me segue. Então, eu tenho um público hoje profissional. O cara que olha lá e fala assim, deixa eu ver o que o Ed falou nesse vídeo aqui, para eu saber se tem alguma dica que eu posso aplicar no meu trabalho amanhã. Então, essa galera que me segue, é o profissional. Eu tenho a galera aqui do faça você mesmo, do passo a passo, que aí tem alguns vídeos no canal que eu ensino você, por exemplo, a instalar uma parede de gesso 3D. Eu falo desde o nível até o acabamento final, que é um dos vídeos também que tem muito acesso lá no canal. Então, eu faça você mesmo. Então, tem muito conteúdo que eu ensino você a fazer. E ensino de uma forma, de um método que, independente de classe, de grau que você seja, você vai conseguir fazer também. Né? E tem um terceiro vídeo, um terceiro público, que envolve os nossos parceiros, no caso. Né? Eu utilizando produtos dos parceiros, que eu vou instruir a galera a utilizar da forma correta, independente se ele faça você mesmo, se ele é o profissional, mas aí já envolve produtos, já envolve empresas parceiras que a gente precisa tomar um pouco de cuidado para falar a informação correta. Sim. Né? Quando você... Eu não sou o tipo de influenciador, Anderson, de youtuber, que faz vídeo, faz conteúdo da forma que ele acha que é certo. Lógico, a gente precisa estudar primeiro. Então, principalmente o cuidado que eu te falei que a gente precisa ter nesse terceiro público que eu consigo atingir, que é quando eu trago o parceiro para junto. Curiosidade. Você já recebeu alguma proposta para fazer vídeo de marketing, né? Uhum. Só que o produto não era bom? E você ficou meio assim, acabou rejeitando? Já, Anderson, já tive oportunidade. Cara, manda aqui pra eu ver. Aí você viu, você falou, cara... Sim, eu tive, inclusive, eu tenho um produto dele em casa hoje guardado que eu não anunciei. Foi uma ferramenta, eu vou falar o que é ferramenta, mas não vou falar a empresa. Claro. Eu tive um nível a laser enviado por uma empresa pra gente, estudei, analisei, e quando eu comecei a utilizar, eu vi que ele não tinha, o pêndulo ficava ruim, ele não dava um nivelamento em relação aos outros que a gente tinha e tal, e eu falei, cara, não vou fazer vídeo desse produto, deixa quieto. Já tive proposta também de massa corrida, uma empresa chegou até nós e ofereceu, falou assim, olha, mostra a minha massa corrida nos teus trabalhos de pintura, hein? Vamos fazer uma parceria. Eu falei assim, ó, manda uma pra mim. A gente começou a utilizar, eu vi que não era aquela qualidade que eu esperava, retornei ao parceiro e falei assim, olha, vamos segurar um pouquinho,
mais pra frente e tal, eu expliquei pra ele o motivo, lógico, a gente precisa dar esse feedback, né, até mesmo pra ele tentar melhorar, pelo menos do meu ponto de vista, né, cada um tem a sua opinião. Eu falei, olha, no momento pra mim não dá, vamos mais pra frente, e principalmente agora que a gente tá em fase de crescimento, se eu coloco um produto, se eu vou mostrar um produto pro meu seguidor, que amanhã ele vai lá e compra, e usa e dá errado lá na aplicação dele, ele vai me culpar, ele vai ver, tipo, por causa de você, deu ruim aqui na minha obra, entendeu? Então, eu já tive sim a oportunidade de trabalhar com produtos que eu recusei. Eu deixei na geladeira, deixei quieto lá. Entendi. Você acha que por essa clareza que você tem, pelo seu conhecimento, isso te ajudou você ganhar mais clientes através do YouTube? Porque tem muita gente que faz e não tem esse retorno que você teve de clientes, né? Pode ter de visualização, mas não de clientes. Olha, o YouTube, Anderson, ele foi, como eu te falei, espetacular como pra gente, pra mim, como empresa. Como empresa. Ele me deu uma visibilidade muito boa. Através do YouTube, eu consegui muitos parceiros. Através do YouTube. O parceiro, a marca, a empresa via o meu vídeo do segmento dela, fala assim, poxa, vale a pena investir nessa pessoa, nesse canal, nesse profissional. Então o YouTube ele foi demais. Ele trouxe parceiros, ele trouxe visibilidade, ele me trouxe principalmente uma palavra que eu posso falar para você que foi essencial, que foi a confiança que o meu cliente teve de me ver, de me assistir e de me ver lá fazendo o trabalho, explicando. Aquilo que a gente volta lá no início. Se eu falo para o meu cliente uma informação e dentro dessa informação tem dados técnicos, tem informações corretas, recomendadas pelos fabricantes, ele vai sentir muito mais confiança em mim do que uma outra pessoa que simplesmente vai lá e vai falar, sabe, por cima, só pelo rótulo, alguma coisa. Então, o YouTube, através esse engajamento que eu tive com o meu cliente de passar a informação correta e a forma que isso deve ser feito, ele foi de extrema importância na empresa. O YouTube, eu posso falar para você que hoje ele é uma ferramenta. Da mesma forma que eu uso ferramentas para executar o trabalho, ele é uma ferramenta que eu preciso utilizar no meu dia a dia. Eu queria até fazer um gancho pelo que você falou, isso é muito importante. As pessoas, né? Os consumidores dos nossos produtos, e isso de qualquer produto, tem uma coisa, cara, que eles não seguem as orientações dos fabricantes, igual você falou. Exatamente. É muito difícil. A gente recebeu uma pergunta esses dias, né? Até uma sugestão de um usuário da nossa massa. Falou assim: vocês deviam colocar no balde a informação que tem que bater a massa e misturar a massa. Aí, só que isso tá no balde. Isso. A pessoa não leu. Não lê. Ele não leu a informação exatamente. e deu a sugestão pra gente. Quer dizer, ele nem leu a instrução, né? E isso já aconteceu, a gente dá atendimento de chapa cimentícia, por exemplo, né? Sim. Que a gente fornece a massa cimentícia. A massa. E o cara tava usando a chapa, acho que é de 6 milímetros numa fachada. Sim. E a orientação tava, quando eu cheguei, tava no pallet a orientação, porque aquela chapa é feita para uso interno. Só que ele comprou, não leu a orientação que veio, tava colado no pallet, Sim. colocou na fachada, trincou, ele chamou a gente para Deu dar o atendimento. Eu problema. falei, cara, olha, você usou a chapa errada. Sabe, não vai segurar porque ela tem muita retração ali, né? Exatamente, exatamente. Então as pessoas têm muita dificuldade. Então é importante isso que ele falou agora. Sigam as orientações dos fabricantes de qualquer produto, não só da Max Crio. Todos os produtos tem lá. Se você entrar no site do fabricante, eu garanto que tem informações técnicas lá para você poder usar os produtos. Exatamente. Isso é muito importante, né, Claro, cara? em qualquer produto, tá, Anderson? Não é só no nosso mundo da construção a seco, não. Mundo da construção civil, Geral. Construção civil. E assim, principalmente no nosso setor, no nosso mundo da construção civil, o que muito falta para profissionais já um pouco renomado. O que falta às vezes pra galera, o que você falou, cara, sabe, a raiz. Falta você parar pra ler. Se você pega a embalagem do produto e você lê, às vezes, cara, o passo a passo tá lá na embalagem, sabe? Olha, se você fizer dessa forma, vai ficar redondo o seu trabalho, vai ficar show. Às vezes ele quer fazer daquilo que ele sempre fez e ele não costuma pegar aquelas dicas do fabricante. Entendeu? Então, isso é também, da mesma forma que a gente fala, né, que no sistema drywall ainda tem pessoas que busca e procura ainda utilizar o gesso na emenda em vez da massa, ainda tem pessoas que não leem a embalagem do produto. Não sei se você viu o vídeo do América, que ele colocava detergente na massa.
A gente falou pra ele, não coloca, tal, não influencia as pessoas a fazer Sim, isso. sim. Era uma maneira que ele trouxe dos Estados Unidos. Sim. Aí uma pessoa também falou pra gente, coloca no balde que não é pra misturar a massa com nada. Eu falei, cara, tá lá. Tá lá, Tá no é só balde. você ler. Tá escrito, informações do Exatamente. produto, não misturar Com com nada, sabe? Já pronto pra uso. É. Exatamente. A informação tá lá. Tá lá, meu, é massa pronta pra uso. A única coisa que você vai precisar fazer pra facilitar a sua aplicação é bater. É bater. Acabou. Por quê? Porque quando você bate ela, além de você misturar tudo ali que tá num Isso. tempo pausado ali, né? Isso, exatamente. A massa fica tão boa quanto ela saiu da máquina. Quando você bate ela, ela dá uma pega maior, ela fica na sua Exatamente. espátula melhor. Isso. Então bater a massa ajuda até você a trabalhar com ela. Exatamente, demais, cara, demais. É o que falta. Às vezes, o bom profissional falta esse detalhezinho neles, ler mais o produto que ele tá usando, É. sabe? Estudar um pouquinho mais. Às vezes ele tá trabalhando com aquilo há 10 anos, mas ele nunca parou pra ler a embalagem completa. Ele Sim. nunca. Às vezes ele usa aquilo há muitos anos, mas nunca fala assim, peraí, deixa eu ver, deixa eu só dar uma lida aqui na embalagem, aqui na lata, aqui pra ver. E é uma das coisas, Anderson, que também eu costumo fazer nos vídeos no canal. Quando eu tô usando algum produto de algum parceiro, eu vou mostrar como que usa e às vezes eu pego a própria embalagem e falo, ó, tá vendo aqui? Aqui ele informa que você precisa colocar X porcentagem de água para diluir a tinta. Olha, a massa que já vem pronta para uso. Olha, você tem que deixar tantos milímetros de espessura. Cara, eu gosto de mostrar isso. Por quê? Quando você mostra fazendo e falando é uma coisa. Quando você mostra fazendo e falando e mostrando na embalagem, é totalmente diferente. Né, se a gente for ficar falando dos cases que já aconteceu aqui na Max Crio, de coisas que tá na embalagem que as pessoas ligaram pra pedir, a gente vai ficar um tempão aqui. Demais. Você consome conteúdo também no YouTube, aproveitando esse gancho, né, de ler sobre informações e tudo. Sim. Você é um consumidor de conteúdo como o seu, por exemplo? Demais, cara, demais. Eu costumo sempre me espelhar, né? Eu procuro sempre buscar a informação correta de profissionais que têm credibilidade, de profissionais que sempre passam a informação correta, né? Independente do seu segmento. Não só na construção civil, também vejo os vídeos de outros segmentos para tentar pegar alguma coisinha de lá e incluir no nosso. Falo assim, pô, funciona tão bem para ele, pode funcionar muito bem para mim também. Eu costumo sempre assistir bastante a galera do drywall, galera de fora. A galera que trabalha nos Estados Unidos, a galera que trabalha no Canadá, que é muito forte o sistema drywall lá. Eu costumo sempre ver. Cara, eu fico babando às vezes, só pra você ter ideia. Eu fico louco, na verdade. Lá fora você vê a galera utilizar ferramentas, principalmente para fazer acabamento de drywall, numa facilidade tão grande, uma coisa assim tão natural de você utilizar lá, e que aqui é aquele mundo de distância para um profissional utilizar ou conseguir comprar uma ferramenta o dessa. finish lá é totalmente diferente, né? Cara, eu fico às vezes até indignado, porque, poxa, se uma ferramenta lá é tão simples, tão fácil do dia a dia dele, aqui para profissionais que trabalham no setor, ele tem que se virar com ferramentas que tá disponível no mercado aqui. Cara, mas tá chegando, viu, cara? Tá chegando bastante, tá mudando muito essa parte. Tá chegando muita ferramenta aqui. Eu acho que se o profissional quiser, ele vai conseguir diminuir essa distância daqui do Brasil lá fora, porque tá chegando. Tá. Eu costumo sempre falar, o bom profissional, o cara que se estudou e que se qualificou para executar um trabalho, ele é diferenciado. Só que se ele não tiver uma ferramenta boa, não vai. Ferramenta faz diferença. Não vai adiantar. Ele pode se virar em algumas situações, mas não vai ser todas que ele vai conseguir fazer o trabalho com excelência. Já pensou você dar um acabamento na chapa topo, que você tem que abrir 60 centímetros? Sim. Se não tiver uma ferramenta dessa daqui, por exemplo... Não vai. Olha essa ferramenta, galera. 60 centímetros você tem que dar acabamento, que é na norma. Isso. No topo da chapa você tem que abrir 60 centímetros. Exato. Olha essa ferramenta aqui. Você consegue fazer de uma vez. Você faz o tratamento, a primeira demão, e você espalha com isso aqui. Ó. Isso aqui é fantástico, fazer com isso daqui. E essa ferramenta já está disponível no Brasil, para quem não conhece. Tá aqui, tem acho que a Nauber fabrica essa ferramenta. Você já pode adquirir, facilitar o seu trabalho, entendeu? Isso aqui é muito, muito bom, cara. Tem conteúdos no canal da Arc7 que eu falo especificamente dessa desempenadeira. E tem, por incrível que pareça, tem pessoas ainda, tem profissionais que falam ainda, nossa, eu não conhecia. Nossa, quanto custa? Nossa, o valor e tal. A marca que você comentou da Nauber, eu tenho duas lá.
aquela verdinha, inclusive para combinar com a cor da Arc7 É. e tudo mais. Já foi específico nisso, né? Tem outras ferramentas aí que são amarelas, são vermelhas, né? De outras fabricantes. Mas eu falei, poxa, comprei uma vez, gostei, comprei a segunda, a gente tem duas lá e, cara, recentemente a gente publica vídeos demais fazendo tratamento no drywall utilizando a desempenadeira de 60 centímetros. Facilita muito. Muito. Demais. Só que, assim, pra mim, né? Isso é uma opinião minha. Eu acho que deveria as próprias fabricantes de ferramentas específicas para o drywall deixar um preço mais acessível. Tudo bem que isso envolve muita coisa, né? A gente não vai material, vai matéria-prima e tudo mais. Mas, poxa, se a galera se unisse para facilitar um pouco o acesso de quem trabalha com isso no dia a dia, o profissional que tá lá, para ter o acesso à ferramenta correta, a gente conseguiria ter o mundo do sistema drywall muito melhor com as ferramentas acessíveis para os profissionais. Quem sabe a gente consegue, né? Essas ferramentas ficando mais comuns, né? Isso. Para ser utilizada, se Exato. desenvolvem novas maneiras de fazerem elas, de usar matéria-prima diferente, elas começam a baratear um pouquinho, né? A Exatamente. gente ainda tá engatinhando nessa parte de Sim. profissionalismo no drywall. Sim. Tem uma galera aqui que veio de fora, o Anderson, Sim. outros profissionais aqui no Brasil que são muito bons, que estão tentando mostrar para as pessoas que se usar as ferramentas, as coisas corretas, para você é bom usar uma perna mecânica, para não ficar Isso. levando andaime para obra. Exatamente. Então, assim, isso estamos engatinhando, mas eu acho que tá num ritmo, tá começando aí num ritmo que vai ser bom, vai ser proveitoso para as pessoas saberem que é importante ter isso. É uma coisa que eu falo, eu concordo com você, elas são um pouco caras, mas é uma compra única. Sim, Você, sim. você precisa ter ela, vai ajudar no seu trabalho, vai ajudar na sua qualidade, né? Claro, Eu exatamente. acho que é muito importante. Demais. Igual eu falei pra você, o bom profissional, ele é diferenciado, mas se ele não tiver as ferramentas corretas, ele não vai conseguir desenvolver um trabalho de excelência, Sim. né? E por isso que eu te falo, quando a gente vê, assisto conteúdos lá de fora, mais comum nos Estados Unidos e Canadá, quando a gente vê conteúdos de lá, de pessoas, de profissionais que trabalham com sistema secular, com ferramentas que pra gente aqui, não, eu posso falar que pra gente a Arc7 hoje em dia é mais fácil de adquirir, mas pra galera que eu conheço, profissionais da área, que são amigos nossos, assim, tipo, cara, é um absurdo pra gente conseguir uma ferramenta dessa. É uma coisa muito distante pra gente que trabalha no dia a dia, né? Mas, como você falou, é um investimento que a gente está fazendo, não é uma compra, é um Isso, é investimento que a gente está fazendo. Da mesma forma que você vai lá e investe para você em algum curso para você se especializar em algo, a ferramenta também é uma ferramenta que você precisa investir, não é compra. Então é de extrema importância. Mas eu ainda toco na tecla ainda, viu, Anderson? Eu acho que se a gente tivesse mais concorrência, né? Se a Sim. gente tivesse mais opções, um leque mais aberto de empresas, fabricantes que oferecessem mais aqui no Brasil, ferramentas para o sistema drywall, acho que o comum do drywall seria mais fácil da gente falar e tratar e ter acabamentos melhores com as Não ferramentas. sei se você assistiu o podcast com o Valdir, da G-Swart, você viu a história que ele contou como começou a trazer chapa pro Brasil, era a Gibson lá do Nordeste, que só Isso. tinha ele pagou lá uma carga, e o cara falou, ó, quando eu achar que eu devo te mandar, eu te Eu mando. te mando. Então, assim, hoje já é diferente para comprar chapa, né? Exatamente. Então, quer dizer, a gente tá nesse nível de ferramenta. Quem sabe daqui a pouco tem vários Isso. fabricantes e começa a aparecer umas coisas mais baratas, né? Exatamente. Eu tenho amigos que falam, cara, é meu sonho ter uma perna mecânica. É meu sonho ter uma perna mecânica. E eu até te falo também que é o seguinte, eu já busquei parcerias com algumas fabricantes de ferramentas lá de fora do Brasil. Falei assim, olha, se você não conseguir me enviar a ferramenta para eu mostrar o teu produto aqui no Brasil e fazer um intercâmbio para a galera que segue a gente comprar diretamente de você com um preço mais acessível, porque não adianta eu mostrar um produto que para ele aqui vai ser aquele olho da cara, né? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Então, me faz se você não conseguir me mandar o produto, me faz um preço bem de custo, eu que te compro e trago pra galera aqui. Só que aí, quando eu for indicar o pessoal que me segue a comprar o teu produto, vai ter que ter um cupomzinho de desconto lá. Então, eu ouço muito da galera, cara, é meu sonho ter uma perna mecânica. É meu sonho ter essa ferramenta que tu tem aqui ó, no mostruário. Entendeu? Então, isso eu ainda vejo como uma barreira para o profissional em si. Se hoje a gente está falando que o sistema drywall já é comum na construção a seco, principalmente quando nós, arquitetos, designers, não pode deixar de utilizar num projeto, eu ainda acho que a ferramenta a gente tem uma barreira para quebrar
para trazer para o cara que faz o dia a dia do acabamento, principalmente do acabamento do drywall. O acabamento tá no olho, né? Ali do furacão, né? A pessoa Exatamente. faz tudo e quando ele vai apresentar o trabalho, ele fala, olha o meu acabamento. Tá vendo só? Cara, é tão bonito. Eu fico besta, Anderson, de ver. É tão bonito você ver um profissional do drywall fazendo um acabamento de uma emenda, utilizando a desempenadeira, utilizando ferramentas para passar a fita com massa já, tudo junto, cara. É tão legal você ver um vídeo do cara fazendo uma coisa dessa. Você fala, poxa, eu me sinto realizado em ver algo que um amigo de trabalho, assim, de profissão tá fazendo e tá mostrando pros clientes dele que eu posso mostrar também aqui, olha como que é feito. É assim. Olha a facilidade que a gente tem com a ferramenta certa, É. né? Cara, fala pra gente 5 vantagens Sim. do arquiteto trabalhar no drywall. Para um arquiteto trabalhar no drywall, quais vantagens? Olha, primeiro dela, a flexibilidade que o sistema drywall traz nos nossos projetos. Essa é a principal, eu posso nomear aqui para você. A primeira dela, principal é a flexibilidade em fazer uma parede curva, em fazer um teto diferenciado, em fazer uma sanca diferenciada. Você tendo chapa de 6 milímetros, chapa que você consegue envergar ela e fazer raios que na alvenaria seria absurdo. Se No fizesse, ficaria concreto, torto, talvez. você entendeu? A gente teria uma dificuldade terrível de dar acabamento nisso. Sim. No concreto armado, a gente teria uma dificuldade imensa, o peso e tudo mais. Então, a flexibilidade que o drywall tem, o sistema drywall tem no mundo da arquitetura, para mim é essencial. Essa é a primeira grande vantagem que eu vejo. Segunda vantagem na arquitetura, eu como arquiteto falando, é tempo de execução de um projeto. Se a gente tem eu vou só chutar, se eu consigo fazer uma parede aqui de 3 por 2,80, uma divisória, no sistema drywall em 2 dias eu consigo entregar ela pronta, no sistema de alvenaria jamais eu conseguiria fazer isso em 2 dias. Ah, completa Não vai vai uma semana. conseguir, não vai conseguir. No sistema drywall eu consigo ter muito mais agilidade. Então, a segunda vantagem que eu vejo na arquitetura, especificamente falando de execução de obra mesmo, que a gente consegue ter a agilidade, o tempo de resposta que o sistema te traz num cronograma que você tem numa obra. Ainda mais a gente hoje em dia que trabalha com cronogramas apertados de projetos. Então, se o drywall proporciona isso, é demais. A terceira vantagem que eu vejo que o drywall traz no mundo da arquitetura e um mundo geral, falando especificamente da construção civil, é a questão da limpeza. Demais. Isso é, assim, muito importante a gente bater na tecla também. Olha, se você for parar para comparar a limpeza, a obra como fica, você fazendo uma obra com drywall, em comparação com o sistema tradicional, cara, se A você... distância é muito grande, Não, cara. se você costuma, contratar 5 caçambas para fazer o descarte do seu entulho da obra gerado, com drywall você vai gerar só uma. Né? Então, é um outro item também, uma outra grande vantagem que eu vejo no sistema drywall em relação à arquitetura que você consegue ter para executar trabalhos específicos, né? Na hora que você está lá reformando. Esse é o terceiro que eu acho de extrema importância também. Uma quarta vantagem que eu vejo que o sistema drywall pode trazer para o sistema construtivo em si, num projeto, é a leveza. Quando você me fala de leveza, é o peso em si mesmo. É o peso mesmo. Imagina você fazer uma decoração, você fazer mais especificamente uma parede de alvenaria no meio de uma sala. Aqui embaixo você sabe que não tem estrutura para segurar. Olha o peso por metro quadrado que essa parede vai te dar em relação a uma parede drywall. Seja uma parede drywall mais espessa possível, utilizando montantes guias de 90, chapa duplas, isolamento acústico interno e tudo mais. Tudo jeito. Você pode colocar o que você quiser ali para ser uma parede boa, resistente, de alta tecnologia em relação a uma parede de alvenaria. Então, a quarta vantagem que eu posso falar para você, Anderson, que a leveza que o drywall traz pra gente na arquitetura, quando a gente vai desenvolver um projeto, em relação a peso mesmo em si, é demais, tá? Uma quinta vantagem que eu vejo em relação de sistema drywall em si, com o sistema construtivo tradicional, aí eu posso envolver os outros 4, né, que eu falei aqui para você e formar esse quinto. A gente falou da flexibilidade, a gente falou da leveza, a gente falou do tempo de agilidade de você conseguir percorrer um cronograma muito mais rápido, a gente falou de peso, a gente falou de limpeza de obra em si. Quando você junta tudo isso, você propõe olha só a vantagem que eu vou te falar, você propõe para o teu cliente o orçamento em cima de um conjunto, de um cronograma, de um projeto, sabe, aquela coisa legal, você fala assim, olha, com o método tradicional é X, 3X o valor dessa tua obra.
Com um método, você incluindo, tirando o tradicional e incluindo o sistema seco, você vai ter, em vez de 3x, você vai ter um x,5. Só pra gente raciocinar aqui, questão, não cifras em si, que aí é algo mais complexo, mas só Sim. pra gente ilustrar pra galera. Se você colocar na ponta do lápis o quão vantagem é você ter um custo-benefício utilizando o drywall em vez do sistema tradicional, aí, meu amigo, daqui a pouco a galera vai querer fazer até prédio só com chapa drywall aí. Tudo Tá, bem que não dá, mas. Quem sabe daqui a pouco o pessoal inventa, né? Também um jeito, né? Entendeu? A galera fala assim, poxa, a gente sabe que tem um steel frame que dá pra fazer bastante coisa e tal, mas, meu, é demais, cara. Eu acho que sistema drywall em si, em relação a outros sistemas construtivos, isso que a gente tá falando só de 5 vantagens aqui, né? E vantagens que a gente tá falando de projeto, de execução, de detalhes técnicos. Se eu for falar pra você, vantagem, aí eu pegar a equipe, o cara que faz lá e colocar aqui, eu vou abrir mais umas 20 vantagens aqui do drywall em relação ao tradicional. Não, não tem comparação, cara. O drywall veio pra solucionar problemas. Sim. Isso sim. Bem demais. O que você daria de mensagem pra quem tá se formando na arquitetura relacionada ao drywall? O que você falaria pra uma turma que tá se formando? Olha, Anderson, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que ela tinha um foco muito grande no sistema drywall, era um forte dela, era o principal serviço que ela oferecia na empresa, era o sistema drywall. Então eu aprendi demais com a galera que trabalhava, com profissionais que trabalhavam lá. E a mensagem que eu posso falar pro novo arquiteto que tá vindo aí, pro novo design que tá vindo aí, pro novo decorador. o novo decorador que tá vindo aí, que acabou de se formar e tá buscando informações para tentar se destacar. E também pro novo profissional. Eu vou mandar não só um, vou mandar 2 mensagens aqui, tá? Tá. Vou falar pro cara que projeta e pro cara que executa. Primeiro, inclua nos seus projetos, como primeiro da lista, o sistema drywall. O cara que vai projetar, o arquiteto, o designer, o decorador. Inclua no seu projeto o sistema drywall lá. Pega essas 5 vantagens que a gente falou aqui, mostra pro teu cliente e fala assim, olha, vamos utilizar, obrigatório. Você já tem que chegar para ele no primeiro dia de visita, de conhecer o cliente. Ó, obrigatório drywall aqui, tá? Eu não faço projeto sem drywall, tem que ter. Então, primeiro de tudo, indicação e opinião que eu posso falar para o cara que está se formando como decorador. Inclua projetos que tenham sistema drywall. Vai ser muito mais vantajoso para você. Você vai ter muito mais benefício com o sistema drywall em relação a outros sistemas construtivos. Então, esse é o principal fator. Você vai conseguir viajar nas suas ideias aí utilizando o drywall. Aquilo que o sistema tradicional te coloca uma barreira, um limite para você trabalhar, em viajar nas ideias e propor algo pro teu cliente, que ele fala assim, poxa, eu não tô acreditando que eu consigo ter isso na minha casa. Poxa, olha o projeto que você me apresentou. Fala assim, ó, isso tudo é possível com o sistema drywall, tá? Eu com outro sistema não consigo fazer. Então, inclua. Essa é a maior indicação, opinião, sugestão que eu posso falar pro novo decorador. Inclua o sistema drywall. E pro cara que tá lá, o profissional que faz, o profissional que está lá no dia a dia, o profissional que está entrando agora no mercado, que quer trabalhar com o sistema da construção a seco, invista em conhecimento. Não pegue o gancho de pessoas, que eu não vou falar como profissional, que está acostumado a fazer a forma antiga errada. Sim. Conhecimento é investimento. É tudo, conhecimento é tudo. Invista nos seus conhecimentos. Hoje em dia a gente tem muito mais facilidade através de rede social, através de internet, através de grandes empresas, principalmente como a Max Crio, para a gente informar o novo instalador de drywall. Do mesmo jeito que você está fazendo esse trabalho bacana do podcast aqui, trazendo pessoas que trabalham no setor para informar a galera, para contar um pouco da sua história e tudo mais, invista no seu conhecimento. Você nunca vai... Ferramentas, você vai investir também, uniforme, veículo de transporte, você vai investir em tudo. Mas o que você não pode deixar nunca de investir no seu conhecimento no sistema. Aprenda exatamente, entenda como funciona a fita telada, entenda como funciona a massa com fita de papel, entenda o tempo de secagem. Poxa, por que eu preciso esperar de um dia para o outro aplicar 2, 3 demão? Por que eu preciso dar 2, 3 demão de massa para drywall numa emenda? Então, entenda isso. Se você que é novo no sistema drywall, você que está entrando agora, no sistema da construção a seco, se você entender o sistema como um todo, ou pelo menos aquilo que você oferece como mão de obra, a hora que alguém vier te questionar, a hora que o teu cliente vier te perguntar, você vai ter base para falar pro teu cliente e falar assim, ó, tô fazendo isso porque primeiro tá na norma,
Porque o fabricante recomenda que a gente faça dessa forma e porque eu te dou garantia do meu trabalho que eu tô fazendo, porque eu estudei para isso. Então, conhecimento. Não caia na besteira de que eu tive alguém que me ensinou e tá tudo certo. Não, eu também tive. Eu também tive pessoas excepcionais na minha vida profissional que me ensinaram muita coisa. Mas aonde eu me destaquei foi onde eu fui buscar conhecimento daquilo que eu fazia. Muito legal, cara, esse depoimento. O que te motiva, cara, a continuar fazendo vídeos no YouTube e trabalhando na Arc7? Olha, primeiro que a Arc7 é minha vida inteira, né? Como eu te falei aqui no início, eu comecei a trabalhar, minha base veio do gesso com 11, 12 anos já trabalhando em obras. Então, se você perguntar pra mim, Édipo, qual era o desmoldante, olha só, qual era o desmoldante que você utilizava numa forma fibra de vidro pra tirar aquela moldura lá decorada? Eu utilizava óleo diesel pra tirar, antigamente, né? Isso antigamente, hoje em dia a tecnologia tá mais avançada, né? Mas a Arc7, assim, como um todo, para mim, é minha vida inteira. A inspiração que eu tenho hoje para continuar fazendo vídeos pro YouTube, para trazer o conhecimento para a galera do YouTube, é uma palavrinha, Anderson, que eu acho que eu posso falar e frisar aqui, que eu posso trazer para a galera e o que me motiva a todos os dias a trazer um conteúdo novo, por mais que seja o mesmo segmento, mas sempre é algo novo. Nunca uma obra ou um projeto é igual ao outro. Então você sempre tem coisas diferentes ali para falar. O que me motiva é instrução a quem está me assistindo. Simplesmente é instruir, passar a informação correta daquilo que eu estou fazendo para a pessoa que está me assistindo. Seja ele o profissional, o cara que quer aprender, o cliente, a empresa que pode vir ser uma parceira futura nossa, mas principalmente, que eu acho que é um paradigma aí para a gente poder quebrar, é tirar da cabeça do profissional mais antigo que o sistema construtivo que ele utilizava do drywall antigamente, se ele aprendeu, né, da forma errada, que ele mude, que ele venha a conhecer métodos, aplicações que é recomendada por fabricantes dentro da norma e que ele comece a fazer da forma errada. Então, a palavra-chave, o que me motiva no meu dia a dia a continuar fazendo vídeos, a ter a Arc7 como empresa, como equipe, como parceira de muitos, é instrução para quem nos assiste. Eu acho que essa é a palavra mais chave assim do canal. Cara, obrigado por ter vindo aqui. Show demais. Foi maravilhoso essa conversa. Queria que você deixasse uma mensagem final aí para quem te assiste, quem te acompanha, quem tá vendo aqui o nosso podcast, que recebeu esse cara brilhante aqui para conversar com a gente. É muito importante sua mensagem final aí para as pessoas. Cara, primeiro eu quero demais agradecer o convite, né, pela Max Crio. Já conhecia a Max Crio há muito tempo, né? Já utilizava as massas da Max Crio há muito tempo, né? Agradecer demais o convite a participar aqui desse podcast contigo, de toda a equipe da Max Crio. Mandar um abraço a todos eles, dizer que tô muito feliz por estar aqui, por fazer parte desse espaço, desse momento, desses poucos minutos que a gente passou aqui batendo esse papo, né? E que de alguma forma essa mensagem que a gente conversou hoje aqui chegue a pessoas que realmente precisem da informação e que busquem mais e mais informações. E a mensagem que eu posso desde já falar para você que eu estou à disposição e que se precisar da Arc7 como um todo, como Édipo, como profissional, para ajudar ao setor a se profissionalizar ainda mais e a passar a informação correta para a galera, tô dentro, tô junto, tá? Eu quero deixar isso bem claro. E acho que a mensagem que eu posso falar para quem nos assiste é uma mensagem que eu ouvi há muito tempo, acho que do Mário Sérgio Cortella, que ele fala uma vez, ele falou uma frase muito legal. Ensinar o que se sabe, praticar o que se ensina e sempre questionar o inquestionável. Eu acho que essa é a mensagem que eu posso falar para todo mundo que me assiste. Ensine o que você sabe. Não importa a forma que você vai ensinar. Ensine, mas ensine da forma correta. Ok? Pratique aquilo que você ensina. Se você praticar aquilo que você está ensinando para alguém, quem vai te ver vai falar assim, poxa, eu posso confiar nessa pessoa, porque ela, além de ela estar me ensinando, ela está mostrando como faz. E questione sempre aquilo que ninguém questiona. Se todo mundo está fazendo de uma forma que está todo mundo concordando, provavelmente, tomara que não, mas provavelmente tem algo errado ali. Então, vai lá e questiona, olha, por que você faz assim? Por que você está usando isso? Então, acho que a mensagem que eu posso falar e deixar como final aqui, antes, é essa. Ensine o que você sabe, pratique aquilo que você ensina e sempre questione o inquestionável. Cara, muito bom mesmo.
Fiquei muito feliz de bater esse papo com Show. você, muito feliz mesmo. Agradeço sua visita aqui pra gente. Seu conhecimento é enorme. Eu acho que agregou muito as pessoas que estão assistindo. Eu peço para vocês se inscreverem no canal, porque ele veio aqui, dividiu o conhecimento dele. A Max Crio está se esforçando para levar isso para as pessoas. Então, tudo que a gente pede para vocês é se inscreverem no canal. O que eu sempre venho falando é você que está clicando no botão de se inscrever, um dia você vai estar aqui contando a sua história. Então você vai fazer isso aqui junto com a gente e você também é responsável por não só o Ed, como a Max Crio, como qualquer empresa, a fazer o drywall crescer. Então nós precisamos de você. Então, se você tá, e você que está vendo isso aqui pela primeira vez, pode pensar em se inscrever no canal, você vai ganhar muito conhecimento aqui. O canal tá cheio de coisa. E você já sabe, se precisar, pode contar com a Max Crio. Show de Vem bola. comigo, ó. Aham. Aqui é top.